Fala galera, beleza? Resumão rapidez aqui ó, de movimento circular uniforme, tá bom? Bom, lembrando, é apenas um resumo, não substitui uma aula completa. Vou deixar o material aqui no final do vídeo, né, na descrição do vídeo, melhor falando. E caso você queira que eu faça algum resumo de alguma matéria específica da física, deixa aqui nos comentários, beleza? Dá joinha que vai me ajudar bastante, tá bom? Vamos lá. Movimento circular uniforme. Módulo da velocidade, então, é o quê? Constante. Falou que é uniforme, o módulo da velocidade é constante. Tranquilo? Então, olha só. A gente tem aqui, primeiro, as grandezas que a gente tem que conhecer para trabalhar com o movimento circular uniforme. Que é comprimento, ângulo, período e frequência. Bom, comprimento é se você der uma volta, quanto que você percorre de distância. Para uma circunferência de raio R, né, como a gente calcula isso? Simplesmente 2 pi vezes o raio. Pronto. Geralmente é medida em metros, né? Mas pode ser medida em outras unidades também, tá? Então, sistema internacional, metros. Ângulo é o quantos graus você descreve se você der uma volta completa, né? Na verdade, aqui a gente vai mexer até com radianos, mas uma volta, né? São exatamente 360 graus. Em radianos, que é o mais comum de aparecer na física, a gente fala que isso significa 2π radiano. 2π rad. Tá bom? Então, uma volta, 2π radiano. Período é uma outra grandeza aqui, ó, que está relacionado com ciclos, né? Então, período é o tempo para que um ciclo se complete, ou seja, é o tempo para dar uma volta. Tá bom? Então, intervalo de tempo para que uma volta aconteça. Então, n aqui, ó, é o número de voltas. Tá? Sistema internacional, medida em segundos, mas nada impede que você possa, tipo assim, calcular em minutos, dias, anos, por aí vai. Por exemplo, período de translação da Terra ao redor do Sol, 365 dias ou simplesmente um ano, tá bom? E frequência é quantos ciclos são realizados em um determinado tempo, né? Ó, número de ciclos em um determinado tempo, né? No sistema internacional, unidade Hertz. Mas também, toma cuidado, pode ser medida em RPM, tá bom? Então, se você quiser mudar de Hertz para RPM, o que seria o RPM, né? RPM é rotações por minuto. Se você quer mudar aqui ó, de um para o outro, né? De Hertz, por exemplo, para RPM, basta multiplicar por 60. E de RPM para Hertz, você divide por 60. Aqui a gente também tem uma relação extremamente fundamental que é utilizada em tudo na física, né? Que é a relação entre período e frequência. Vou colocar aqui do ladinho, ó. O período é o inverso da frequência, né? Ou e vice-versa. Frequência é igual ao inverso do período. Vou até deixar destacado aqui que isso aqui, ó, são informações cruciais para a gente conseguir resolver alguns exercícios. O que significa ser inversamente proporcional? Enquanto uma aumenta, por exemplo, se a frequência aumenta, né, o período diminui. Ou se o período aumenta, a frequência é que diminui. E por aí vai, tá bom? Então, primeira partezinha, grandezas que temos que conhecer. Segunda coisa que a gente tem que falar aqui do movimento circular uniforme é a velocidade. A gente pode medir a velocidade de duas maneiras. A velocidade que é chamada velocidade linear e a angular aqui, ó. O que seria velocidade linear? É aquela velocidade que pode ser o seguinte. Primeiro, ela pode aparecer com dois nomes diferentes. Três, na verdade. E também é chamada de velocidade escalar ou velocidade tangencial. É o mesmo nome para a mesma grandeza aqui, ó, tá? Se é tangencial, porque ela é tangente à trajetória, como eu estou desenhando aqui agora. Ó. Então, tangente à trajetória. Sempre, ok? Era aquela velocidade que você trabalhou em MRU, MRV e por aí vai. Então, ó, velocidade escalar. Bom, como é que calcula essa velocidade? Velocidade nada mais é que a distância percorrida em um determinado tempo. Bom, nesse caso, qual que é a distância percorrida se você completar uma volta?
você completar uma volta, você está completando o comprimento da circunferência, que é o 2πr. E o intervalo de tempo para isso acontecer agora a gente chama de período, tempo para dar uma volta. Tá bom? Ou você pode expressar essa velocidade também em termos de frequência. Velocidade é igual a 2π vezes o raio, só que agora vezes a frequência. Tá bom? E lógico que velocidade linear no sistema internacional medida em metros por segundo. Tá? Destacando aqui agora, bonitinho. Aqui. Já a velocidade angular, ela vai medir, em vez de distâncias em comprimento, metros, ela mede em ângulos ou radianos. Tá? Para a gente não confundir, a gente usa a letrinha ômega, né? É o Wzinho mais gordinhozinho. Então, ômega também vai ser distância medida em intervalo de tempo. Só que a distância agora é em ângulo, ou radianos, em graus, né? Ó, então, em radianos, né, se você der uma volta completa, 360 graus, que são 2π radianos. Em um intervalo de tempo que é o período. Ou, se você quiser escrever em termos de frequência, ômega é igual a 2π vezes a frequência. Toma cuidado aqui, calma aí, deixa eu só jogar um pouquinho para o lado aqui, que ficou meu rosto atrapalhando, né? E aqui a gente mede a velocidade também em uma unidade, não é metros por segundo. Já que a gente está mexendo com radianos, seria o quê? Radianos por segundo. Bom, tacando aqui. Então tá aí as duas velocidades. Tem relação entre elas, professor? Tem. A relação entre elas é que velocidade linear é igual a ômega vezes o raio. Tá bom? Também é importante saber disso. Vou pegar aqui, olha só. Na formulinha de baixo, ó, você tem 2π sobre período é igual a ômega. E aqui em cima você tem o 2π sobre t também. Então, basicamente, eu substituí aqui. Tá bom? Então, relação entre velocidade linear e angular, V é igual a ômega R. Outra coisa que a gente tem que discutir aqui é a aceleração. Você pode pensar que aceleração é a variação de velocidade. E, como nesse caso a velocidade é constante, então não tem aceleração. Mas toma cuidado que a gente tem aqui ó, duas velocidades nesse caso. Ó. Primeiro, a gente tem a velocidade que é apontando para a direita, que ela é tangente, né? E nesse caso aqui agora a gente vai ter o quê? Uma velocidade apontando para baixo. Então a gente tem uma velocidade que está o quê? Alterando direção e sentido, já que velocidade é uma grandeza vetorial. E já que você altera a velocidade, você tem o quê? Uma aceleração, chamada de aceleração centrípeta, porque ela aponta para o centro da trajetória. Então, centrípeta aponta para o centro da trajetória. Então, qual que é o papel da aceleração centrípeta? Alterar direção e sentido do vetor velocidade. Direção e sentido do vetor velocidade. Tá bom? Tem como calcular? Tem. Formulinha, né? Aceleração centrípeta é V2 sobre o raio. Tá bom? E qual que é a unidade? Unidade, Sistema Internacional, metros por segundo ao quadrado. Okay? Então, a gente tem dois tipos de aceleração, tá? No caso do movimento circular uniforme, só tem a centrípeta. Mas a gente também agora é o seguinte, ó, você já estudou a aceleração antes. E é a aceleração que fazia o módulo da velocidade alterar. E essa aceleração a gente chama de aceleração tangencial. Bom? Então, qual que é a diferença de uma aceleração para outra? Uma altera direção e sentido. E a outra? Altera o módulo da velocidade. Então, altera o módulo da velocidade, do vetor velocidade, né? Tem formulinha? São aquelas formulinhas do MRUV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, né? Aquela aceleração, como é que funciona? Se ela estivesse a favor ou apontando na mesma direção e sentido da velocidade, o módulo aumenta, né?
tiver ao contrário, né? Se tiver sinais opostos, né? Diminui, por aí vai, tá? Então, essa é a diferença de aceleração centrípeta e a tangencial. No movimento circular uniforme, só tem a centrípeta. E a última coisa que você tem que saber aqui agora é o quê? A transmissão de movimento. O que é isso? Quando você tem aqui, ó, duas polias, né? Ou duas roldanas, duas bolinhas aqui, ó, duas, né, circunferências, e uma vai transmitir o movimento para a outra através de uma correia, né, ou de engrenagens, ou quando a gente tem aqui, ó, eixos em comum. Então a gente tem dois tipos aqui: eixos separados e mesmo eixo aqui, ó. Então o que acontece quando a gente tem eixos separados aqui, ó? A gente pode ter o primeiro tipo, que é transmissão através de uma correia, né? Enquanto que uma girar aqui no sentido horário, a outra também vai girar no sentido horário. Já no caso de baixo, né, se uma girar no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Bom? E no outro caso, enquanto que uma gira no sentido horário, a outra também vai ter que acompanhar, já que elas estão compartilhando o mesmo eixo. Tá bom? Qual que é a diferença entre os dois aqui? Ó? No primeiro caso, como você tem uma correia aqui, a gente tem as velocidades aqui, ó, lineares dos pontos periféricos das correias, tá? Ou da circunferência. O que é ponto periférico? É o ponto mais distante do centro. Então, velocidade A e velocidade B aqui representadas. Só que se a velocidade do B aumentar, o A tem que acompanhar, porque senão a correia vai arrebentar. Então a gente não pode deixar isso acontecer. E também não pode ter velocidade B menor do que do A, senão a correia vai o quê? Afrouxar. Então nesse caso aqui, o que acontece? Enquanto um gira com uma velocidade, o outro tem que girar com a mesma velocidade. Então essa é a característica quando os eixos são separados. Já quando a gente tem o mesmo eixo, enquanto uma girar, a outra gira junta. Enquanto uma der uma volta no intervalo de tempo, a outra também dá uma volta no mesmo intervalo de tempo. A gente tem as velocidades angulares iguais. Então essa é a principal diferença entre os dois. Quando é eixo separado, velocidade linear é igual. Mesmo eixo, velocidade angular que será igual. Bom, vamos desenvolver um pouquinho aqui a formulinha, só para a gente achar uma relaçãozinha aqui. O que acontece aqui? Velocidade, como é que a gente calcula, né? 2πr vezes frequência. Então, substituindo aqui agora, ó, tá 2π RA vezes FA é igual a 2π RB vezes FB. Cancelando 2π de um lado e do outro, a gente sobra aqui, ó, com RA vezes FA é igual a RB vezes FB. Então essa relaçãozinha aqui também é muito boa de saber durante a hora da prova lá, ó. Rafa roubou meu Facebook, né? Pode lembrar assim também, tá bom? E aqui fala o seguinte, ó, quanto maior for o raio, né, da circunferência, menor tem que ser a frequência dele, tá? Já no outro caso, como eles têm a mesma velocidade angular, eles giram juntos, eles têm a mesma frequência. Então, frequência do A é igual a frequência B, tá bom? Então, se você quiser calcular a frequência em um modo, né, Rafa arroba meu Facebook, e no mesmo eixo aqui, ó, você vai o quê? Fala que as frequências são iguais, já que eles giram juntos. Tranquilo? Então tá aqui o resumão de movimento circular, tá? Lembrando, resumo não substitui aula. Quer uma aula completa, então? Deixa no comentário aí, que aí eu faço uma aula completinha, com exercícios resolvidos, né? E lembrando, né? Tem aqui, ó, um grupo de WhatsApp, caso você queira participar, totalmente gratuito. Lá eu posto dicas, posto lista de exercícios, posto mapas mentais e posto esse material também, tá bom? Lá você pode tirar sua dúvida de física, algum exercício da lista que eu postei lá, tá? Então quer fazer parte, só participar aqui, link na descrição do vídeo, tranquilo? Qualquer outra dúvida, quer um material novo, quer algum tópico de física que você está com dificuldade, comenta aqui que eu posso produzir um material para você, beleza? Então é isso aí, brigadão, deixa o like, aquele abraço, valeu!